Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Aliás, eu quero mais uma vez parabenizar todos os pais aqui presentes. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E assim como nós fizemos também esta manhã, eu quero me solidarizar com todos aqueles que perderam seus pais, né? Não tenho pai presente como eu não tenho, já morreu há alguns anos. E como eu falei nesta manhã, você tem um Pai glorioso, um Pai divino, um Pai imortal nos céus. Se aproprie dessa bênção para a glória de Deus. Amém? Queridos, alguns avisos importantes. Nós temos aí, acho que no dia 13, é isso, Helder? O culto das mulheres. Não, dia 17/8. Eu não sei porque eu estava dia 13. É 17/8/2024, 15 horas. Local na Casa da Livne, na cidade de Congonhal. Um pai de outro mundo. Aí, ó. Você sabia que Deus é extraterrestre? OVNIs existem, amém ou não? Brincadeira, irmãos. Um pai do outro mundo. Aliás, você, paizão, quantos pais aqui comeram aquele churrasco hoje? Levanta a mão aí para eu saber. Pouco, hein? Pouco, hein? Pouco, antiga. Ah, o seu foi ontem? Mas teve. Exatamente, porque o dia de hoje é aquele dia que você sai na rua, pelo menos lá no Rio de Janeiro, no subúrbio, é assim, você sai na rua, toda a casa tem uma fumaça subindo em algum lugar, aquele cheiro de churrasco, pode bater na porta que vai ter um churrasquinho. Graças a Deus pela vida de vocês. Queridos, deixa eu falar uma outra coisa. Setembro, segunda com Deus, bacana, amanhã vai ser aqui, Helder, aqui na igreja mesmo, tá? Falando em segunda com Deus, você pode solicitar uma segunda com Deus na sua casa, ok? O Ministério de Oração vai lá na sua casa na segunda-feira e lá você tem todo momento de oração voltado para a sua família. Você pode procurar o Helder ou então a irmã, o irmão Washington. Cadê ele? Está lá atrás, irmão Washington, ok? Setembro Amarelo, ok? Nós queremos oferecer alguma coisa no Setembro Amarelo, como nós fizemos um determinado ano no Outubro Rosa. Lembra que a igreja saiu numa passeata aqui pela cidade de Pouso Alegre, com aquela faixa bem bacana, fazendo aquela menção. Paramos ali na praça, tinha uma equipe de enfermagem já nos aguardando ali para aferir pressão e tantas outras coisas. Esse ano nós vamos dar uma resposta ao Setembro Amarelo, que é um ano onde se discute a prevenção contra o suicídio. Então nós estaremos oferecendo aqui no dia 14 de outubro, ok? Das 8h30 ao meio-dia, setembro, desculpa, de 8h30 ao meio-dia, um workshop voltado para o manejo da depressão e a prevenção ao suicídio. Então, você que trabalha em escola, saúde, é uma coisa que nós estamos oferecendo gratuitamente para a sociedade. Se você conhece alguém que já teve essa questão, o público-alvo é esse. O público-alvo aqui não é para acadêmicos, não é para estudante, é para você que às vezes lida com a depressão, ou então não é você, a situação não é você, mas é alguém que você conhece, é um parente seu, é um amigo seu. Então você quer conhecer um pouquinho mais sobre a depressão para poder ajudar. Hoje pela manhã, por exemplo, quando nós anunciamos, um irmão me procurou e disse o seguinte: pastor, eu quero vir nesse workshop porque eu sei que eu vou aprender para ajudar outras pessoas. Então você pode trabalhar nesse sentido. Olha o conteúdo, passa para a gente aí, Helder. O que nós vamos trabalhar? O cenário da depressão no mundo, no Brasil, como é que está isso aí? O cenário não só da depressão, mas do suicídio também. Como é que a depressão atua na sua mente? Quais são os mecanismos cognitivos? O que acontece na mente de uma pessoa depressiva? Como é que ela vê a outra pessoa? Como é que ela vê a si mesmo? Como é que ela entende o mundo a partir do olhar da depressão? Nós vamos ver também os sintomas. Quais são os sintomas? Nós vamos bater um por um para você identificar. Né? Às vezes você está com uma pessoa que já está com um pé no caminho da depressão, ou você mesmo e nem percebe. Você começa a perceber que você fica irritado com qualquer coisa, não é? Você começa a não ter mais alegria de fazer as coisas diariamente, o colorido da vida começa a se dissipar para você. Não é? Então a gente vai trabalhar vários temazinhos aí sobre os sintomas. As causas, quais são as possíveis causas, quais são os gatilhos, né, ativados na vida da pessoa para ela chegar a essa realidade.
tratamento e prognóstico, ou seja, o que é usado para tratar a depressão e qual que é o futuro dessa doença. Tem cura? Existe aí realmente um tratamento? É possível se livrar disso? Voltar ao normal? Então a gente vai ver o prognóstico disso. E nós vamos também, de forma prática, trabalhar o combate a alguns sintomas alvos. E nesse combate aos sintomas, a minha ideia é dar para você realmente técnicas que você pode observar e fazer na sua casa em determinados casos. Não são todos os casos, mas aquilo que você pode conseguir fazer para aliviar um pouquinho aqueles sintomas mais agudos. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio. O que a gente faz com aquela pessoa, parente nossa, parente que nós... pessoas que amamos, conhecidos, que um dia chega para nós e diz assim, olha, eu estou querendo tirar minha própria vida. Eu pensei, hoje eu tentei fazer isso. Qual que é o olhar nosso a partir disso, dessa fala? O que a gente precisa fazer com essa pessoa para proteger ela, para cuidar dela, os caminhos? A gente vai falar aí um pouquinho. Espero que isso caiba nesse horário, né? Ok? É totalmente gratuito. Como é que você faz? Você precisa se inscrever no link. Obrigado, Zé. Deus te abençoe. Você precisa se inscrever, nós temos um link que já foi distribuído no grupo de membros, tá? Então você vai lá no Google Forms, vai responder, vai colocar lá o seu nome, sua idade, sua profissão, o interesse, qual é a razão do interesse de você por esse workshop. Pastor, eu não estou no grupo de membros e gostaria de fazer. Então você pode me procurar, eu passo o link para você. Ou então você procura alguém da igreja, ok? E essa pessoa vai passar para você. 2 informações importantes. É totalmente gratuito, até o coffee break que você tomar é gratuito, e as vagas são também totalmente limitadas, ok? É um grupo pequeno de pessoas para participar, para que haja interação aí nesse negócio. Então, a gente não quer lotar a igreja, não é esse o nosso objetivo. É trabalhar com aquele grupo que realmente quer fazer parte desse negócio. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de João, capítulo 5, verso 17 em diante. Nós estamos aí comemorando o Dia dos Pais. Hoje pela manhã nós tivemos um tema, foi uma conversa com os pais com o seguinte tema: pais centrados em Deus. Foi o tema da nossa manhã hoje. Depois o pessoal da mídia vai subir aí para o YouTube. Aliás, se você costuma ir lá nas redes sociais da igreja, principalmente no YouTube, e acompanhar o que é pregado, às vezes as pessoas chegam aqui na igreja. Pasme você. Eu pergunto sempre, de onde você veio? Como é que você veio parar aqui? E alguns falam pelas redes sociais. Ninguém me convidou. Eu vi um Instagram da igreja, eu vi um Facebook da igreja, ou eu vi o YouTube da igreja. Então, se você puder ir lá nas redes sociais da igreja e fazer aqueles procedimentos padrão de se inscrever, no caso do YouTube, ativar o sininho, se inscrever, comentar, compartilhar, curtir, né, porque isso vai dando volume ao trabalho que a gente está fazendo e vai alcançando o coração de outras pessoas. João capítulo 5, né? Verso 17 em diante, diz assim: disse-lhe Jesus, o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, pois por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai vê fazer, o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Pois o Pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso,
O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Ok? Até aí o 23, gente. Desculpa a leitura mal feita, mas essa tosse, todo ano me pega essa crise de tosse. Todo santo ano é isso, né? E eu esperava que esse ano não ia acontecer, mas esse frio louco aí pegou a gente e fez esse estrago. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço a Deus, pela tua misericórdia, que consigamos aprender alguma coisa aqui hoje, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, a gente está no Dia dos Pais, então pela manhã nós já tivemos um tema voltado. Hoje à noite nós vamos falar novamente sobre paternidade, mas não no sentido da sua paternidade, mas Deus como nosso Pai apresentado por Jesus aqui nesse texto. Eu quero ressaltar mais uma vez a importância que os pais têm no plano de Deus. Antes da gente começar, como eu falei já hoje pela manhã, e como eu falei há 2 domingos atrás, à noite, na nossa fechamento da nossa EBF. E eu me lembro que eu ressaltei na EBF e hoje pela manhã que você, pai, é o veículo de Deus para você levar o evangelho no coração dos seus filhos. Foi a você que Deus escolheu. Foi você que Deus levantou para essa missão. É uma missão nobre, é uma missão muito específica, e Deus confia isso em você. Você é a pessoa que Deus pretendeu usar para manifestar ao seu filho o amor dele, a bondade dele, a graça e a misericórdia dele e a justiça dele. É isso que Deus pretende com a sua vida. Uma coisa que nós falamos hoje pela manhã muito importante é a necessidade que o pai tem de entender o plano geral de Deus para a humanidade, se envolver nesse plano de Deus para a humanidade e entender também o lugar da sua paternidade na história da redenção. Por que que Deus levantou você como pai? Isso é muito importante e a gente viu hoje na história de Abraão e de Isaac, e falamos também de algo que nós pais precisamos passar com muita clareza para os nossos filhos, isso falando de famílias crentes, não é? Que é a ideia de nós passarmos para os nossos filhos que eles fazem parte de uma família que está pactuada com o Senhor, que está aliançada com Deus. Ele faz parte dessa história, ele faz parte deste negócio. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma resposta de Jesus ao questionamento dos fariseus, que está aí manifesto no verso 16, né? Como hoje não é um sermão expositivo, é temático, eu nem li o verso 16, mas ele diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado. Ou seja, houve uma crise em relação a esse dia considerado sagrado pelos judeus. Os judeus, então, começam a perseguir Jesus e a questionar Jesus. Então, toda essa seção do Evangelho de João é uma resposta que Jesus está dando a essa crise, a esse questionamento. Mas como a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade, é uma coisa mais temática, então a gente não vai trabalhar esses detalhes, tá? O meu objetivo aqui nessa noite é olhar para esse texto e ver como que Jesus nos apresenta Deus como nosso Pai. Como que Jesus olha, vê Deus nesse texto e como que ele planeja que nós também entendamos Deus a partir desse texto. Você vai ver que eu vou falar um pouquinho mais tarde, mais na frente, quantas vezes aparece a palavra Pai nesse texto. E se você ler a seção toda, que vai até aproximadamente o verso de número 30, não é? Ela é uma seção grande que avança bem para além do texto que nós lemos. Você vai ver que tem mais de 10 vezes que Jesus se refere a Deus como Pai. Então ele estava pretendendo que nós fixássemos essa ideia, que nós realmente olhássemos para Deus dessa forma. E por que isso? Porque a ideia de Deus como Pai não é uma coisa muito presente, por exemplo, no Antigo Testamento. Não é que não exista isso lá, mas não é tão presente, se eu não me engano, se eu não estou enganado, em todo o Antigo Testamento
não aparece mais de 15 vezes referências a Deus como Pai. E Jesus usa uma fala, né, uma discussão, e se refere nessa discussão a Deus como Pai cerca de 11, 12 vezes. Só para você ter uma ideia de como funciona a coisa, não é? Então, a ideia de Deus no Antigo Testamento não era muito presente, ela estava lá. Você vai ver, por exemplo, Deus, na sua relação com Israel, uma relação paterna. Ele se apresenta como pai dos judeus. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 6, Moisés chamou Deus de pai dos israelitas. Mas nesse contexto, onde Moisés chama Deus de pai dos israelitas, a ideia ali é o pai como criador dos israelitas, criador do ser humano. Lá em Jeremias, capítulo 31, verso 9, você vê também Jeremias chamando Deus de pai dos judeus. Mas lá Jeremias traz essa ideia de paternidade de Deus para com os judeus, apresentando Deus ali como provedor dos judeus. Então esse é mais ou menos o cenário do Pai Deus no Antigo Testamento. No mais, você vai ver outras referências, mas o que a gente mais vê no Antigo Testamento é o povo de Israel chamando Deus de Senhor dos Exércitos, Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, e por aí vai. O Santo de Israel, e por aí vai. Em Jesus, a gente vê algo a mais. Em Jesus, nós vemos para além dessa ideia do Criador e do provedor. Não se trata apenas de uma relação de Criador e criatura, mas o que a gente vê em Jesus é a ideia de filiação. É uma coisa mais profunda que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, quando Jesus começa a falar e chamar Deus de Pai. Aliás, a oração mais famosa e mais integrativa e mais ecumênica que nós temos, pelo menos aqui no Brasil, começa com que frase? Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Ok? Olha como que integra a coisa, né? Então, os primeiros versículos do Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 1, do verso 9 em diante, olha o que João vai falando lá, vai descrevendo a respeito da nossa relação com Deus. Ele diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Verso 9 do capítulo 1 de João. Nossa, que horrível, gente. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele está se referindo a Jesus. Ele é o verbo de Deus. Quando João escreve esse prólogo, a gente chama de prólogo de João, ele se refere a Jesus como Logos. Logos é uma palavra que vai atingir a gregos e a judeus. Ele está mostrando que aquele que é o eterno, aquele que é o incorpóreo, aquele que é o Deus eterno, tomou uma forma humana, se tornou corpóreo e habitou entre nós. E nós podemos ver essa manifestação da divindade nesse homem chamado Jesus Cristo. Então ele vai dizer, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu ele. Ele veio para o que era seu. Ele veio para o seu próprio povo, ele veio para o povo da aliança, o povo que esperava ele, mas os seus não receberam ele. Contudo, presta atenção nessa palavra, aos que o receberam, eu e você podemos estar nessa lista daqueles que receberam ele, aos que creram no seu nome, crer aqui é a ideia de confiar na obra dele, não é fé na fé, é aquela confiança plena de que tudo que Jesus fez, até a cruz, ressurreição, toda a obra de Cristo relatada nas Escrituras Sagradas, ela é suficiente para a nossa salvação e para a nossa segurança eterna. Essa é a ideia do crer na Bíblia. Não é acreditar que Jesus é Filho de Deus. E essa crença, essa confiança em Jesus como o provedor da nossa salvação, ela é traduzida na nossa entrega de vida. Ela é evidenciada na transformação que existe em nós. E ele vai dizer, a esses, ele deu o direito de se tornarem
filhos de Deus. Observa que o sujeito sai daquela condição de criatura e ele passa agora a ter uma relação filial com Deus. Ele se torna filho e ele vai dizer aos quais, ou seja, essas pessoas não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou seja, não é um nascimento normal, não é uma coisa humana. Ele vai dizer, eles nasceram pela vontade de Deus, não foi uma coisa humana, eles nasceram de Deus. E é por isso que o mesmo João, no capítulo 3, quando ele vai narrar Jesus conversando com um fariseu, um líder, que chamado Nicodemos, ele vai dizer para Nicodemos, acho que no verso 3 do capítulo 3, dizendo para Nicodemos, você, para entrar no reino dos céus, você precisa nascer outra vez, você precisa se tornar filho de Deus. É uma outra condição do ser humano. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, e quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai, ele está nos mostrando que existe algo a mais do que uma relação de criador e criatura, que nele, na fé nele, na confiança nele, na entrega de vida a ele, nós saímos dessa condição de seres criados e passamos então a ser identificados como filho. É isso e é exatamente isso que o Evangelho faz na vida do homem natural. Ele transforma a criatura em filho. E esse conceito de filiação, ele é muito presente na pessoa de Jesus Cristo. Você vê esse relacionamento de pai e filho. E ele, Jesus, não só se identifica como filho, como ele também, nas Escrituras, nos coloca como coparticipantes da sua filiação. Então, ele é o primogênito de todos nós. Ele é aquele que é o primeiro, e nós somos irmãos nesse sentido. Então, todas as conquistas de Jesus são conquista dos que creem. Tudo aquilo que Jesus, a gente canta, né, aqui na igreja, você conhece esse corinho muito antigo, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É direito nosso, é nossa herança. Por quê? Não é uma coisa nossa, mas ele conquistou isso. Quando nós entregamos a vida a ele, nós entramos nessa esfera da filiação e da herança. Existem coisas que Jesus conquistou na cruz que são exclusivas para os salvos. São bênçãos celestiais que nós ainda não contemplamos. Nós ainda não temos noção dessas coisas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, dos versos de 6 a 13, eu vou pedir o Helder para me acompanhar, porque eu não coloquei aqui, mas olha só o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Espera aí, Helder. Passa aí, Helder, para eu ver. Estou desconfiado que eu não anotei o texto aqui, eu estou achando que é 2 Coríntios. É. Só ver aqui, irmãos. Não, é 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 6 a 13. Olha o que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, então, a essa igreja. Ele diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, e nem dos poderosos desta era estão sendo reduzidos, mas não da sabedoria desta era, nem a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo quer falar de coisas espirituais. Ele diz, ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, presta atenção nessa frase, olha que coisa linda, que isso aqui é reservado para aqueles lá do capítulo 1 de João, não é? Os versos que nós lemos, quando chegou no verso de número 12, que todo aquele que crê, que recebe Jesus como Senhor da sua vida, ele então é tornado filho de Deus. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração concebeu
aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, ok? Aqueles que entregaram a vida a Ele. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Verso 13 e último. Delas também falamos, dessa graça de Deus, dessas coisas de Deus, que é isso que eu estou falando aqui para você agora. Dessas coisas nós também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Então nós falamos da graça de Deus, nós explicamos sobre a graça de Deus, não com a sabedoria humana, porque essa não entende as coisas de Deus, mas nós falamos a partir daquilo que nos é revelado pelo Espírito de Deus, manifesto na sua palavra. Então, nesse texto que nós lemos de João, né, Jesus tratando Deus como Pai, ele faz algumas referências a Deus que, na verdade, ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Como eu falei anteriormente, são 10 vezes em toda a sessão Jesus se refere a Deus como Pai. Então eu acho que nós podemos aprender alguma coisa. E a primeira coisa que Jesus fala sobre Deus como Pai está no verso 17. Ele diz, o meu Pai continua trabalhando. O meu Pai continua... Coloca para nós aí, filhão, verso 17. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai esclarecer a tua vida. Amém ou não, irmão? Capítulo... Eu não podia perder essa, eu perco a ovelha, mas não vou perder esse negócio, viu? É João capítulo 5, verso 17, tá bom? Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. E eu também. Ou seja, Deus não parou os seus planos. Ele continua salvando pessoas. Ele continua curando pessoas. Ele continua transformando pessoas. Deus ainda está em plena atividade. Às vezes nós passamos situação na vida que as pessoas pensam que Deus foi embora. Existe um ateu muito conhecido aqui no Brasil, ele é historiador, dá entrevista, se posicionou no YouTube com muitos acompanhamentos, né? Eu não vou falar o nome dele por uma questão de ética, mas ele parece com alguns irmãos aqui da igreja, mas não tem nada na cabeça a não ser a pele brilhante, né? E ele, um dia falando sobre como que ele se tornou ateu e como é que ele chegou à ideia de que Deus não existe. Então, ele muito católico, ele é nascido e criado dentro do catolicismo, e vamos dizer, interessado pelas coisas religiosas, tanto que mesmo depois de ateu só fala em religião. Ele chegou à conclusão que ele ia para um determinado lugar lá para orar, para rezar, e ninguém respondia. Aquele vazio deu para ele a noção de que Deus não existe, porque ninguém responde. Ninguém diz nada. Isso foi ele mesmo que disse. Ninguém diz nada. E muita gente vê Deus dessa forma. Deus não está mais trabalhando. Até porque eu olho para o mundo e só vejo desgraça. Só vejo terror. Só vejo coisas ruins acontecendo, como se Deus tivesse que ficar vigiando os nossos erros, como um pai vigia uma criança, que diz para ela assim, olha, eu vou te colocar num determinado lugar, mas, por favor, não coloca o dedo na bendita da tomada, não vai para aquela escada que você vai quebrar os dentes. Tem 2 coisas relacionadas a dentes que você precisa ensinar ao seu filho pequeno. A primeira, que cair com a boca no chão, dente dói. E segundo, é caro. Dói e é caro. Não é verdade ou não é? Dói. Você está vendo que meu dente é assim e quebrado na ponta? Isso aqui foi uma comemoração quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade.
brincando na varanda da minha casa, muito louco que eu ganhei um negócio, fui fazer assim, fui com um dente no chão. Pum, quebrou, ficou assim até hoje. Dói e é caro. Né? Então, como se Deus tivesse que ficar ali, olha, teve um terremoto, por que Deus não parou o terremoto? Teve isso aqui, teve uma assassinato, por que Deus não entrou ali na frente? Você imagina um negócio desse, como seria? Então chega-se à conclusão, Deus não está no mundo. Muita gente acha que ele foi embora. E não é bem assim, pelo contrário, você pode confiar que Deus ainda está no controle das coisas. Que Deus ainda está no comando do mundo. E que existe um movimento espiritual acontecendo que vai nos levar a algum lugar. Na minha classe de escola bíblica, por exemplo, hoje nós estudamos sobre o juízo final. Quando é que vai acontecer o juízo final? Como vai ser o juízo final? Quem será julgado? Quem vai julgar? Não é? E a gente viu ali que Deus está conduzindo a história para esse dia. Vai haver um dia. Então Deus, ele está no controle de todas as coisas. E essa é a confiança que nós precisamos ter em nosso Pai Celestial. Lá em Mateus capítulo 6, versos 25 em diante, você vai me acompanhar aí também, por favor, Helder. Jesus nos instrui a renunciar à ansiedade que tanto nos consome e nos encoraja a confiar no Senhor que está no controle de todas as coisas. Olha o que ele diz, por isso eu digo a vocês que vocês não têm que se preocupar com a própria vida. Você imagina isso, gente? Sempre que eu leio esse texto, eu gosto de frisar isso. Você imagina isso, você dizendo a pessoas que elas parecem que amanhecem até a hora de dormir orientado pela conseguir o que comer e o que vestir. Não é diferente da gente hoje, né? Mas você imagina uma época em que a condição financeira dessas pessoas eram piores e as pessoas eram orientadas nessa situação. E aí vem alguém e diz isso para você, você não tem que se preocupar com a sua vida. Você não tem que se preocupar com aquilo que você vai comer ou com aquilo que você vai beber. Você também não tem que se preocupar com o seu corpo quanto ao que você vai vestir. Olha que loucura. Você imagina hoje, quando você saiu para vir aqui, como é que foi? Você foi lá no seu armário de centopeia, não foi, Camila? Aquele monte de sandália, colocou no pé, olhou, essa aqui não serve, não está legal esse look, coloca para o lado, você foi lá no seu casaco, tirou, colocou, pá e tal, e Jesus está dizendo, você não tem que se preocupar com isso. Você imagina você dizendo para a pessoa que só tem uma túnica, fedorenta e encardida. O cara só tem uma túnica, e Jesus está dizendo para você, não tem que se preocupar nem com o que você vai vestir. Porque ele vai dizer, a vida não é mais importante do que o corpo e do que a comida e do que a roupa. A vida é mais importante do que isso. Aí ele vai dizer, ele vai fazer um desafio para você. Olha as aves do céu. Aí você vai pirar o cabeção, porque você vai ver os passarinhos, eles são lindos. O colorido deles é enorme. A excelência, o porte deles é incrível. E ele vai dizer, eles não trabalham. Aí você pensa, também não vou trabalhar que eu vou ficar igual a ele. Eles não trabalham, eles não se preocupam com isso. Eles também não colhem. E eles nem armazentam em celeiros, eles nem juntam. Contudo, o Pai Celestial de vocês, olha o Pai aí presente, alimenta eles, cuida deles, veste eles. Nunca vai faltar comida na natureza por parte do Pai para eles. E eles não têm a preocupação de vocês, eles só voam. A preocupação deles é voar. Voa aí, se contemplar a beleza. E aí Jesus vai dizer, vocês têm muito mais valor do que eles. Você é muito mais importante do que eles. Sabe por quê? Porque quando Deus criou toda essa beleza chamada mundo, Ele criou você e colocou como coroa da criação. Como imagem e semelhança dele. Ele fez de você a coisa mais bonita, mais linda, mais preciosa de toda a criação. Ele colocou em você o que ele não colocou em mais ninguém. Ele deu a você inteligência,
consciência, imaginação, alma, fôlego de vida, tantas coisas para que nós nos parecêssemos com Ele. Olha que coisa. Olha a preciosidade que é você. E ele vai continuar dizendo aí no verso de número 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer na sua vida? Sabe o que ele está dizendo para você? Você pode morrer de preocupação que você não vai mudar nada. Alguém aqui já recebeu salário porque chegou no seu patrão e disse assim, eu estou preocupado, como é que eu vou fazer o mercado, a compra de mercado? Ele disse para você, então eu vou te pagar o dobro. Isso já aconteceu com você, irmão? Nunca isso acontece. Alguém aqui já ficou curado de uma doença porque ficou preocupado com ela? A preocupação, escuta uma coisa, grava isso no seu coração, a preocupação não muda nada na sua vida, a não ser te deixar com cara de cansado, estressado e depressivo. É só isso. Mas ela não acrescenta nada de positivo. Ela não muda nada, por isso que Jesus vai dizer, não adianta você morrer de preocupação. E ele prossegue dizendo, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Ainda diz para você, olha para as plantas agora, que ela não voa. A planta não voa, ela fica paradinha. Aí você vai aí nesses lugares onde vende planta, e você olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que beleza extraordinária. E Deus é tão precioso. Tem uma planta lá em casa que a Marina trouxe lá do Rio, ela colocou, a planta pegou sol, no dia seguinte a planta estava lá morta. 2 dias de sol. Falei, Marina, eu acho, no meu conhecimento botânico, que essa planta não deve gostar de sol, não. Irmão, botei um pouquinho d'água nela, botei na sombra e fomos trabalhar. Aquela planta não fez nada, ela só ficou no vaso. No mesmo vaso ela estava lá, um balde. Quando nós voltamos, ela estava rindo para a gente. É lindo o que Deus faz com uma planta. E ele vai dizer, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, o maior sábio da história, um homem poderoso de rico, em todo o seu esplendor, teve condições de ter na sua sabedoria e inteligência condições de, com todo o seu dinheiro, se vestir como Deus veste uma planta. Deu para você entender isso? Verso 30. E Deus veste assim a erva do campo, que tem um detalhe, não tem essa plantinha que estava morta e subiu? Daqui a pouquinho ela vai embora. Ela nasce hoje e amanhã já é lançada no fogo. E ele vai dizer para você, você imagina você, o seu pai vai vestir muito mais a vocês, homens de pouquinha fé. Muito mais a sua vida. Você só tem que fazer uma coisa, verso 31, ele vai dizer, portanto, não se preocupe dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Ele vai dizer, quem faz isso são aqueles que não conhecem ao Senhor, que não sabem que o Pai continua trabalhando. Eles se preocupam, como a Marina hoje aqui na sua oração, né, uma fala que ela teve comigo, como pode uma pessoa viver sem o Senhor? Porque quando ela entra em desespero, ela vai procurar quem? Ela não sabe que o Pai ainda está trabalhando. E ele vai dizer, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Não é a sua maior necessidade, mas sabe que você precisa delas. Então ele vai dizer assim, olha, agora eu vou te dizer qual é a real necessidade. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a sua necessidade. E todas essas coisas que você julga necessidade serão acrescentadas a você. Amém, irmãos? Entendeu? Pegou a visão? Tem coisa que você pensa que é necessidade. Você chega numa loja e diz assim, quer ver, eu vou te ensinar a técnica, tá bom? Nossa, estou precisando de um tênis. Aí você entra na loja, o vendedor vem, tá, e pega e bota na sua frente aquela coisa que você fica doido. Realmente, você merece. Você trabalha para isso, irmão. Aí você, não, vou. A carteira começa a coçar e ele diz para você, faz o cartão da loja, você vai dividir em 5 vezes sem juros, você fica louco. Fala, é de Deus, isso é de Deus. Depois você vai orar para dizer que o diabo está na conta, mas é de Deus. É de Deus esse negócio. Né?
Aí você diz para o vendedor assim, ó, só um minutinho que eu vou dar uma volta no shopping, daqui a pouco eu volto. Uma volta é o suficiente para mostrar a você que aquilo ali não é uma necessidade para a sua vida. É só uma volta, você perde toda a emoção. Ih, gente, quantas vezes eu entrei em agência de carro, vou levar esse cara, eu só vou dar uma volta aqui. Estou até hoje com a sandália do deserto ali. Vale nada. Esses dias eu parei numa agência, falei, Marina, vamos olhar aquele carro ali, mas você está louco, não entra ali não. Não entra, depois de dar uma volta. Pronto, acabou a emoção. Mas pelo menos você olhou, tirou uma onda de quem tem, que não tem, entendeu? Por aí vai. Jesus nos instruiu a renunciar à ansiedade que tanto nos consome e a confiar naquele que ainda está trabalhando. Deus não está alheio à nossa história, Ele continua trabalhando no coração das pessoas e despertando para o arrependimento e para a entrega de vida. Primeira coisa que Jesus fala. Depois ele vai dizer aí no verso 19, né? Eu faço o que eu estou vendo o Pai fazer. Eu não posso fazer nada sem ver Ele, eu olho para Ele. Jesus está ensinando para a gente, sabe o quê? Que o nosso Pai Celestial é modelo para nós. É nele que nós devemos mirar. É a Ele que nós devemos olhar. E aí vai aqui um recado para todos os pais. Quando você, pai, olha para Ele, entende que Ele é o seu modelo, é esse modelo de Deus na sua vida que você vai espelhar para o seu filho. Porque o filho, principalmente até uma determinada idade, a imagem que ele tem de Deus é a sua. Sabia disso? Se você é um pai malvado, ele cria a ideia de um Deus malvado, um Deus pesado, um Deus castigador, e ele pode até não querer gostar mais de Deus, como ele muitas vezes coloca no coração que não gosta também de você. É por isso que talvez aquele famoso psicólogo, psicanalista chamado Freud, que você já deve ter conhecido ele de algum lugar, não é verdade? Criou a ideia do complexo de Édipo. Aquela ideia que o filho chega a uma determinada idade, ele quer ceifar o pai e casar com a mãe. A ideia dele é mais ou menos essa, não é? Então, Deus é o nosso modelo. E Jesus vai dizer justamente isso, ele não pode fazer nada sem olhar. É claro que a intenção de João aqui é falar da divindade de Jesus, mas nós estamos falando de paternidade. Um pai que quer ser um bom pai deve olhar para a paternidade divina. Um filho que quer ser um bom filho deve olhar para o seu pai. E ambos devem olhar para Deus, para a cruz, para Jesus Cristo. Ele nos ensina sobre o verdadeiro amor. Ele nos ensina sobre justiça, ele nos ensina sobre comportamento ético, sobre moral, ele nos ensina sobre a vida. Então nós precisamos olhar para ele. E as Escrituras são a revelação do Deus Pai. E se a gente consegue contemplar a beleza de Deus nas Escrituras e imitarmos, pode acreditar numa coisa, nós vamos fazer a diferença no mundo. Lembra que eu falei hoje de manhã aqui? Você vai nas igrejas, as igrejas estão tudo cheias. Você entra nos lugares, todo mundo fala de Deus, todo mundo tem um culto para comentar, um pastor para elogiar ou para criticar. Nós nunca tivemos tanto na boca do povo como nós estamos nos tempos de hoje. Só que o mundo não muda. Não muda por quê? Porque a despeito da gente falar de Deus, Deus não é o centro da coisa, da vida da gente. Mas se a gente consegue entender isso, imitar Ele, esse modelo como Jesus fez, então nós começamos a fazer a diferença no mundo. Fazemos ela dentro da nossa casa primeiro e depois conseguimos fazer a diferença no mundo. Depois no verso 20, você vê que o Pai se revela ao Filho. No geral nós temos uma imagem transcendental de Deus, Ele está no céu e a gente aqui na terra. Mas a Bíblia fala que Deus está perto. Olha o Salmo 145, versos 18 a 19. Uma vez eu fiz uma exposição detalhada desse salmo, não é? O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Deus está perto de todos que o invocam com sinceridade. Então, quando nós invocamos o Senhor, esse clamor deve ser sincero, ele deve brotar de um coração arrependido e contrito. Se você deseja salvação, clame ao Senhor. Faça isso com sinceridade. Se você quer mudanças familiares, arrependa-se dos seus pecados e clame ao Senhor. Desculpa
gente, com sinceridade. Lá no Salmo 50, nos versos 14 e 15, o salmista fala: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clama a mim, disse o Senhor, e eu te livrarei no dia da angústia e você vai me honrar. Olha que coisa bonita. Deus está perto e ouve o nosso clamor. Depois do verso 21, a gente já está caminhando para o final. Depois do verso 21, ele vai dizer aí, né? O Pai tem o poder da vida, pois da mesma forma o Pai ressuscita os mortos, dá vida a ele, o Filho também faz isso, também tem o poder para isso. Para que você entenda isso, tente imaginar o poder da morte. É o nosso maior inimigo. Não é? A gente costuma dizer assim, gente, o dia mais glorioso da vida do crente é a morte, mas ninguém quer viver essa glória. Verdade ou não, irmãos? Nós falamos, nós queremos estar com Deus no céu, mas para você ir tem que morrer. Mas você não quer, você quer ficar aqui, nessa bagunça que está essa terra. Você acha que aqui é bom. Né? Então a gente se segura para não ir, a gente toma remédio, a gente recebe um diagnóstico e a gente, a partir do texto bíblico, se a gente vai no médico e tem um diagnóstico, o cara fala assim para você: olha, pastor, você tem 6 meses de vida, era para você morrer de rir. Era para você se alegrar, mas não é isso que acontece. A gente começa a orar ao Senhor para pedir mais vida. Né? A gente faz isso, exatamente isso. E eu faria também. Mas a verdade é porque a morte, ela é o nosso maior inimigo. É o nosso grande inimigo, um poder assustador. E o que Jesus está dizendo é que o Pai tem o poder de ressuscitar mortos. Esse poder foi usado por Jesus, por exemplo, para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. Esse poder foi usado por Deus para ressuscitar Jesus depois de 3 dias de morto. Esse mesmo poder é usado hoje para ressuscitar mortos espirituais. É esse poder que ressuscitou Jesus, que é usado por Deus para libertar pessoas das garras do pecado, porque o poder do pecado também é grande como o poder da morte. Então precisa de um poder muito maior. E esse poder que ressuscita pessoas é o poder que Deus usa quando Ele transforma, quando Ele salva uma pessoa. Então presta atenção, se eu chegar no final e entender que o Espírito está me tocando para fazer um apelo, se levantar sua mão, se verdadeiramente você entregar sua vida a Jesus e converter hoje aqui nessa noite, foi esse poder que fez isso na sua vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha as palavras de Jesus no verso 24 do capítulo 5 de João. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse é o poder que Deus tem de ressuscitar mortos, de trazer da morte para a vida, de colocar vida eterna e abundante na pessoa. E esse mesmo poder também de Deus será usado para a ressurreição dos mortos lá no dia final, que a Bíblia diz que haverá um dia que os mortos ressuscitarão, o evento mais esperado pelos salvos. É esse mesmo poder que Deus vai usar. Olha o que ele diz aí no verso 25, né? Depois do verso 24 vem qual, irmãos? O 25, né? Olha o que ele diz no 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem farão o quê? Viverão. É poder de Deus. Jesus está nos encorajando a confiar no nosso Pai Celestial. Depois aí no verso de números 22 a 23, agora sim, o último ponto nosso, Jesus diz que o Pai honra o Filho. Por fim, nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus a Filipe, lá em João capítulo 14, versos de 5 a 9. Olha o que Jesus disse a um dos seus discípulos. Tomé lhe disse: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que então nós podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. E eu sou a vida, Tomé. E vou te dizer mais. Nenhum ser humano que venha a existir hoje, amanhã ou sei lá quando, vai poder chegar até o nosso Pai Celestial se não passar por mim.
Eu sou a chave da coisa. E aí o verso 8, Filipe, um dos discípulos, estava ali naquela conversa, disse: então, Senhor, já que tu é o caminho, a verdade e a vida, mostra para a gente o Pai. Se a gente só pode chegar lá através do Senhor, da tua pessoa, então nos mostra logo Ele. E isso nos basta, acabou o problema, não vamos discutir mais sobre isso. Jesus então responde: você não me conhece, Filipe? Você não está comigo todo dia? Você não me conhece mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, Filipe? Quem vê a mim, Filipe, já está vendo o Pai. Como que você pode fazer uma pergunta tão doida como essa? Me mostra o Pai. Você está andando comigo e não me conhece. Olha que coisa louca. Por isso que uma vez eu contei uma piadinha aqui dizendo o seguinte: olha, imagina um sujeito chegando no céu, todo feliz. E aquela anjarada cantando. Glória para os anjos lá. E por aí vai. Aí você chega. Aí vem uma pessoa bonita te receber. Aí você olha para ela, opa, que bom que você chegou aqui e conversa com você. Eu quero ver o homem, o filho do homem. É ele que eu quero ver. O do pé reluzente. O do olho de fogo. Aquele do cavalo branco. É com ele que eu quero conversar. E ele está falando com você, e no final ele diz assim: mas eu estou aqui conversando com você nem conhece a minha voz, bicho. Você nem me conhece. A gente nunca conversou direito quando você estava lá naquela terra. E você chega aqui e não sabe nem quem eu sou. Eu estou aqui conversando com... eu. Você está procurando a mim. Não é? Então, é em Jesus, é para Jesus que nós devemos olhar. Paulo, em Colossenses capítulo 1, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus deu a Jesus autoridade, poder, força para governar e julgar o mundo. É o Pai honrando o Filho. Deus deu a Jesus o poder da vida. E a Ele nós damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele é o único que pode nos conceder a vida eterna, porque o Pai deu esta honra ao Filho Jesus. A nível de conclusão, eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele abarca a perfeição e a plenitude da paternidade. Ele é o Pai perfeito. Todo pai deve olhar para Ele e aprender a ser pai. E todo filho deve olhar para Ele e agradecer todos os dias por tê-lo como pai. Então lembre-se de uma coisa: o seu Pai Celestial, Ele continua trabalhando, Ele continua salvando, Ele continua transformando pessoas. O teu Pai Celestial é um modelo para você. Às vezes você já se decepcionou com tanta gente. Você já se decepcionou até com seus familiares. Às vezes você vai falar de Deus para uma pessoa, ela vira para você e fala das decepções que ela teve com o pai dela, com a mãe, com gente dentro da igreja, com o pastor, aquela coisa toda. Mas o nosso modelo, o nosso alvo é o Pai perfeito. E esse Pai perfeito se revela nas Escrituras. É aqui que você conhece o Pai perfeito. E Ele tem poder para mudar a sua vida. Não é sobre você se tornar uma pessoa sem problemas. Não é sobre isso. É sobre Ele resolver o maior problema da sua vida, que não são as suas contas, que não são as suas dívidas, que não são os seus problemas familiares, que não é a sua saúde, mas o futuro eterno da sua alma. Esse é o maior problema da humanidade. E Jesus disse: Ele tem o poder para dar vida. E esse poder que ressuscita e transforma pessoas foi dado a Jesus.
Ele é o detentor desse poder. Por isso que as Escrituras nos convidam a olhar para a cruz de Cristo. E ao olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus, as Escrituras nos convidam a nos arrependermos dos nossos pecados, a confiarmos no plano de redenção proposto pelo Senhor em Cristo Jesus, a entregarmos as nossas vidas a Ele e vivermos pela fé em Jesus Cristo.